lá degustar a vida de hoje? Neurodegustar. Estamos com Elson Davanzo, especialista em neurocoaching, e o degustar de hoje é neurodegustar. Já voltamos. Neurodegustar. Elson Davanzo, especialista em neurocoaching, um privilégio tê-lo para mais dicas e agora específicas sobre neurodegustar, neurocoaching, o que isso traz de novo para degustarmos a vida. Oi Marcela, tudo bem? Bom estar aqui de novo. Ótimo, com você, com toda essa energia boa. Bom estar aqui de novo. Neurocoaching trabalha com os caminhos do cérebro, né? Desvenda os mistérios do cérebro. É uma ciência bem jovem. São muitos mistérios. São. Na verdade, são mais mistérios que estão sendo desvendados porque os neurocientistas estão focados em descobrir quais são nossas origens, né? É uma ciência muito jovem, tem 150 anos. 150 anos. Então, é uma ciência jovem. 104 para mim tá bom, mas 150 é muito bom. Anos. Okay. E os neurocientistas estão avançados nessa área. E o coaching veio se somar a essa área. Então, o neurocoaching é um estudo da neurociência, mas a programação do coaching. Quem não acompanhou o nosso coach, vamos explicar de novo. Coaching seria... Coaching é a capacidade de potencializar habilidades e competências do ser humano, tanto na vida pessoal quanto profissional. E o neurocoaching faz com que nós, coaches e líderes, possamos descobrir qual é a melhor alternativa para identificar o comportamento e a personalidade do nosso coachee, que é o nosso cliente, para potencializar ainda mais esses resultados. Vamos potencializar? Quem está em casa agora está louco para potencializar o que o seu cérebro tem, o que os seus comportamentos melhores possam aflorar? É isso? Exatamente. Então vamos fazer isso? Vamos E essa técnica mostra o caminho. Mostra. São várias técnicas, né? Uma das técnicas muito adotadas na neurociência é a meditação. Opa! O equilíbrio. Quando você está em meditação, você está equilibrando o teu cérebro e existem algumas áreas que são iluminadas com sensação de bem-estar e de paz interior. Quando você encontra respostas que estão perdidas nas trilhas do cérebro. Porque desde criança, tudo que é feito é marcado no cérebro, deixa marcas no nosso cérebro. Então, nascimento, a fase do nascimento, a fase da criança, adolescência, adulto. Todas essas trilhas, que realmente são trilhas, ficam gravadas como se fosse um CD e fica registrado em memória curta e memória longa. Claro. Nós temos esses dois tipos de memória. Você acha que numa criança alguns fatos ficam mais marcados do que um adulto? Ficam porque assim, quando a criança nasce... para começar, que nós não sabemos que língua nós vamos falar tem um quando pano nós branco, nascemos. né? E o pano vai sendo manchado, é isso? Exatamente, ele vai sendo, colorido. Dizer assim, ele vai sendo colorido. Ok. Você tem uma fruta e ela vai sendo degustada aos poucos. Sim, perfeito. Então, quando a gente nasce, a gente não sabe a língua que vai falar. Okay. Então, quando nós somos crianças, pequenininhos, nós podemos falar quantos idiomas nós quisermos. Por isso que os pais colocam os filhos cedo no curso de língua, porque a gente pode falar N idiomas, o cérebro está pronto para começar a aprender, o que não significa que ele não vai continuar aprendendo depois na fase adulta. Sempre, mas até o último suspiro. Exatamente. Ele vai estar sempre aberto e ele vai atingir a fase adulta dele ao tamanho normal, porque ele nasce com 1/3 do tamanho dele. Ele vai atingir essa fase adulta quando nós estivermos na adolescência. A fase adulta seria já na adolescência? Exatamente, na que adolescência. idade? Pode depender de pessoa para pessoa? Pode depender, mas 16, 17 anos ele atinge a fase adulta. Uau! Então, fase adulta, 16, 17 anos, o cérebro adolescência já começa, ele já atinge a fase adulta do cérebro. E aí, estamos com essas manchas, não? Esse colorido na nossa vida, alguns muito, muito bons e alguns não tão bons assim. Exatamente. Foi descoberto que nosso cérebro ele tem lugares específicos, por exemplo, não só para o olfato, paladar ou tato, mas que são áreas que nós trabalhamos objetivos,
estratégias. Quais são as estratégias para atingir esses objetivos? São áreas específicas do cérebro que foram desvendadas exatamente para isso, que antes só acreditava que havia tato, olfato, paladar, coordenação motora, noção de espaço do nosso corpo. Agora inúmeros sentidos. Exatamente. E com essas pesquisas, você disse que tem essas claridades, essas luminosidades. Tem essas luminosidades que emitem, são substâncias químicas que dão sensação de bem-estar e de aproveitamento e de positividade. E potencialidade e de potencialização, exatamente. Inclusive tem uma área do cérebro que foi feita, que foi descoberta, que é só sobre os estímulos positivos. Né? São aqueles estímulos, é chamada área de recompensa do cérebro. Okay. Tudo que tem a ver gente com positivismo, com florescer? Tem um pouco. Tudo que é positivo... Específico para o cérebro nessa área. É uma área de recompensa, então tudo que eu faço e tem uma recompensa positiva, eu posso antecipar quando eu vou fazer da outra vez. Onde que fica? Quem está em casa, onde que lugar do seu cérebro é essa? Conta pra gente. Essa área é aquela área que a gente chama de área dos segredos, né? Dos segredos cerebrais. Fica, na verdade, o nosso cérebro, todas as terminações nervosas, elas vão para o cerebelo. Então, o nosso cerebelo é o responsável. Né? Ele é o coração do cérebro, não o cérebro. Ele é o coração do cérebro. E nós temos os neurônios que emitem impulsos nervosos e, na verdade, eles não estão juntos, né? Eles são separados. Sim, né? Uma condução para outra. É uma condução elétrica que passa de um para o outro e forma todo o circuito. Então, tato, paladar, olfato, objetivo, meta, o nosso cérebro trabalhando todo o tempo. Tudo junto e misturado. Tudo junto. E ao mesmo tempo e toda hora, todo minuto, todo segundo ele está trabalhando. Agora, por exemplo, ele está trabalhando. Com muitas ideias que nos vêm, para selecionar muitas degustações para quem está em casa. Para selecionar o que dizer, como dizer, que forma de dizer, qual é a gesticulação adequada para o meu assunto. É ele que está organizando tudo. Nesse exato momento ele está trabalhando. Volta sobre a meditação. Você disse que também é muito importante? É muito importante. Foi feito um estudo com pessoas que meditavam e são emitidas substâncias de bem-estar e essas substâncias deixam o cérebro em estado de equilíbrio e você consegue encontrar respostas que no dia a dia, na tribulação, você não conseguiria. Então é um momento de encontro com o seu cérebro, né? Você vai encontrá-lo, porque ele tem as respostas, na verdade ele é responsável por tudo. Né? Isso aqui era só uma pincelada para as pessoas virem isso no último bloco, que seriam as coisas boas. Exatamente. Mas eu vou precisar chamar um intervalo e depois os mitos. Esses mitos que o cérebro tem. Exatamente. É direito ou é esquerdo? É racional ou não é? Degustar a vida já volta. De volta, neurodegustar. Eu tô adorando porque você falou de olfato, dos sabores e das... Por que falar isso? Por que não falar aquilo? Por que degustar isso ou não degustar? Mas para isso, as respostas têm a ver com alguns mitos do cérebro. Tem, né? Tem, muitos mitos existem. Tem isso, bastante. Lado direito é para isso, lado esquerdo é para aquilo, mais racional ou menos? Isso realmente é um mito, não existe o lado esquerdo ou lado direito trabalhando em determinadas Ninguém está usando essa metade, né? Não, principalmente na questão da criatividade. Nós coaches que trabalhamos com criatividade, com potencialização de habilidades, então nós fazemos com que o nosso coach trabalhe com os dois lados do cérebro. Na criatividade, por exemplo, não existe um lado racional, direita ou esquerda, existe os dois trabalhando em conjunto para poder potencializar essa criatividade. Não existe um lado separado do outro, nós não pensamos separadamente. Nós pensamos, mas depois o cérebro aglomera esses pensamentos e dá uma resposta única. Né? É claro que então um lado serviria mais mas
Tá tudo Tá conectado. tudo conectado, são conexões. Ninguém tá usando metade só do cérebro. Ou você usa os dois lados, tira o bumbum do sofá e Exatamente. usa os dois lados para neurodegustar a sua vida. Ou Exatamente. vai dar Porque certo. senão não tem... outro mito também que é muito utilizado é aquela questão de você falar que o cérebro, você usa 10% do seu cérebro. Né? Não existe, você usa todo o seu cérebro. Mas existem áreas que você usa mais e desenvolve mais e outras que você desenvolve menos. Mas você trabalha com o teu cérebro na integridade, não existe 10% do É cérebro. possível saber que área, em pesquisas, que área, cérebro de Marcela, ou cérebro da Isa, ou cérebro de quem está em casa, que área o cérebro dela está trabalhando mais? Exatamente. É possível saber. Existe a neurociência, ela tem alguns conectores que você conecta no cérebro e você pode, meditando, ou orando, ou falando frases positivas, entender qual é o efeito que isso causa no nosso cérebro, na nossa vida. No corpo inteiro, né? Ele começa na parte do cérebro e vai para o corpo todo. Então nós temos milhões de sensores que nos fazem permitir a questão do toque, que manda o comando para saber se é frio, se é quente, se está longe, se está perto. Ao mesmo tempo, quando nós trabalhamos com liderança, porque o neurocoaching, a formação foi para neuroanatomia e para coaches e líderes. Então nós trabalhamos o quê? Estudar o teu cérebro para ver como é que eu posso potencializar as tuas metas, os teus objetivos, entendendo como você funciona. É por meditação, é por frase positiva, é pela escrita, né? Pela interiorização. Volta, você falou meditação. Meditação tem alguma contraindicação? Tem várias indicações. Opa, é bom saber. contraindicações. Então, se tem uma contraindicação, vamos. Por exemplo, estado de depressão profundo não é recomendado. Ok. Aliás, Demência. qualquer patologia precisa ser trabalhada, Exatamente. né, gente? Né? Parece que nós neurocoaches, Qualquer temos os indicador. especialistas para indicar. Depressão profunda, demência. Ok. Mas, falando das coisas positivas, a meditação em alguns pacientes, por exemplo, com câncer, foi realizada um teste e nas 7 semanas iniciais foi verificada uma grande melhora por parte dos pacientes na questão da dor. Ok. Porque a dor vai ser inevitável em muitos dos processos da nossa vida. Exatamente. Mas o saber nosso lidar cérebro com ela é a resposta. é a resposta. Como lidar com ela? Então eu posso sentir dor, mas eu posso determinar o quanto de dor eu quero. Nesse treinamento que eu estava lá em São Paulo, eu perguntei para o doutor como funcionavam as doenças psicossomáticas, que eram a somatização. Ele disse que é parte desse processo. Uma das trilhas que você sofreu uma dor, naquele momento foi uma dor muito intensa e o teu cérebro registrou que aquela dor era intensa. Então, toda vez que você for passar por esse processo de dor, ele vai passar por aquela trilha e vai potencializar essa dor, mesmo que ela não seja grande. Mas a tua memória entende que ela é grande. Como, por exemplo, as crianças têm medo de dentista por causa daquele barulhinho. Aquele barulhinho ficou potencializado no teu cérebro como algo que dói, que fura, que perfura, mas não é. Por isso que os dentistas trabalham. Que não é bem assim. Exatamente. A saúde do sorriso assim. é possível degustar com muito sorriso. Exatamente. Eles têm uma psicologia toda, né? Eles trabalham com a parte de toda abordagem com o paciente. neuro, né? São muitos mitos, muitas perguntas. Vamos deixar para o último bloco, então? Vamos. Tudo que é do Algumas bem, que as também. técnicas, né? Exatamente. De volta, vou ter que chamar, degustar a saúde para fechar esse bloco. E no final, mais presentes do Elson. Com certeza. Ok, já voltamos. Degustar saúde, dica, né? Neilane Dutra, cirurgia plástica. Existem aconselhamentos psicológicos antes da cirurgia plástica? Na verdade, assim, não é o habitual, né? Nós encaminharmos para a psicologia antes da cirurgia e nem que nos vem encaminhado de uma psicóloga para tratamento cirúrgico. Acontece, mas não é o comum. A gente percebe durante a consulta algumas pacientes que têm certas distorções daquilo que ela vê no espelho, né? Então tem uma síndrome chamada síndrome de Quasimodo, onde a pessoa não vê aquilo que ela é. Na verdade, ela deturpa a imagem corporal para pior. Então, às vezes a paciente está com uma boa forma, está com uma mama legal, está com peso adequado, mas enxerga
gordura onde não tem, excessos onde não tem. Quando a gente percebe isso, a gente contraindica simplesmente a cirurgia, né? Diz que não tem indicação e pronto. Muitas vezes não se entende essa postura, mas a gente não pode indicar aquilo que não tem necessidade. Okay. Agora, existem pacientes que têm algumas coisas para serem melhoradas em termos de forma, excesso de gordura, excesso de pele, mas não é aquela coisa do outro mundo, mas elas enxergam dessa forma. Então, esses pacientes a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para mostrar o que é possível no pós-operatório, conseguir nesse pós-operatório. A grande questão da cirurgia plástica é entender qual que é a demanda do paciente, da paciente, e dizer para essa paciente, para esse paciente, se aquela demanda dela é real. Porque a grande questão é aquilo que ela imagina que vai ter, entendeu? E aí que está toda essa questão psicológica, tem que perceber. Às vezes a paciente ou o paciente tem algum problema no trabalho, algum problema com o casamento, relacionamento, isso, né? E acha que a cirurgia plástica vai ser a resolução de todos os problemas. A cirurgia pode ficar perfeita. Se o objetivo final não for alcançado, a cirurgia não vai ter aquele resultado que a pessoa gostaria. E a questão também da forma. Às vezes o paciente tem uma mama com bastante estria, bastante caída, que tem uma mama em pezinho como se estivesse na puberdade. Não adianta, isso não é possível. Então nós temos que deixar o paciente muito integrado da realidade que é possível para o teu caso. E aí a pessoa decidir se vai fazer a cirurgia ou não. Neilane, além de toda a questão segurança na cirurgia plástica, você tem que degustar com muita arte esse trabalho. Com certeza, a gente tem que pescar o feeling da paciente e aplicar a conduta em relação a isso. Ok, obrigada. Neurodegustando, com infinitas possibilidades de degustações. Já falamos o que é, já falamos que tem muitos mitos, essa história de que a gente usa só 10% do cérebro, não é bem isso. Alguns potencializam mais o uso. Exatamente, mas todo o cérebro é utilizado. Todo o cérebro é utilizado. Tem sangue por ali. Tem, passa tudo, passa sangue, passa energia, passa pensamentos. E é engraçado que são trilhas mesmo. Em cada recorte do cérebro tem umas trilhas, e nessas trilhas estão todas as informações. Por isso que existem pessoas que lembram do seu nascimento, elas se recordam do seu nascimento, elas têm memórias de dentro da barriga da mãe, porque o cérebro já começou a aprender ali dentro, ele começou a se desenvolver ali dentro. Isso é muito interessante. Então é muito interessante. Por isso que o bebê na barriga da mãe tem que ter... Todo mundo tem que ter zelo. Tem. O bebê, 1 ano, 2 anos, 3, mas tá na barriga, né? Quando você tá conversando com ele lá dentro, com carinho, ele tá te ouvindo. Música pra ele. Música, ele tá te ouvindo, sabores ele tá interpretando. Pra ele. E tudo que você falar pra ele, que você gostaria que ele fosse, ele vai estar ouvindo. E isso está gravado na trilha do cérebro dele. E por incrível que pareça, isso vai ajudá-lo na vida adulta. Porque muitos problemas que a neurociência estuda é justamente quais foram os comportamentos negativos que aconteceram na tua infância, adolescência, que hoje se refletem na fase adulta. Muitos executivos, por exemplo, numa época foi feito um estudo de executivos que estavam, grandes executivos, que estavam tomando decisões precipitadíssimas e levando empresas a quebrarem, financeiro, fazendo investimento. Eles haviam perdido o medo. E então, tem que ter um medo é um mecanismo de defesa. Exatamente, o medo, nós tomamos decisões, outro mito. Decisões não são tomadas racionalmente. Decisões são tomadas emocionalmente. O medo, por exemplo, é uma decisão. Decisões são tomadas
emocionalmente. Uma carga emocional muito grande. E são. As minhas melhores Muito foram. grande. E são. E se você está me dizendo isso, Exatamente. que continue sendo. Exatamente. Emocional. Por quê? O E medo, nas meditações. o medo é um escudo. Porque se eu não tiver medo de colocar a mão no fogo, eu vou lá e vou colocar a mão no fogo e vou me queimar. Mas o nosso cérebro entende que existe um perigo para ser analisado. Proteção, Eu então, posso defesa. me desafiar a colocar a mão no fogo, mas eu vou com cautela até onde eu posso, porque o cérebro nos desafia 24 horas por dia. Por exemplo, quando você está dirigindo e você olha o sinal vermelho, Passa, é porque existe uma lei, Ok. mas o cérebro entende aquilo como uma lei, você deve parar, porque está vermelho. Mas as pessoas que não entendem isso e não têm essa regra, eles vão ultrapassar. E o porque aquilo cérebro foi não entendeu, imposto. Porque aquilo foi imposto. Aquilo foi ensinado. Exatamente. Se vier um outro ser, né, uma outra pessoa, ela não sabe que aquele vermelho é para parar. Exatamente. Tem que ser orientado. E mesmo as pessoas que têm problemas de visão, os daltônicos, que não entendem as cores, o cérebro desenvolve uma forma de saber qual é a hora certa de avançar o sinal. Na mudança, né? Pela energia da cor, pela mudança, pelo tempo, ele calcula. Então ele é muito inteligente, ele consegue Nós também resilientes, adaptáveis, Exatamente. evolutivos, né? Nós estamos aqui para evoluir. E é nós que não treinamos ele. Por isso que existe a neuróbica, né? Ah, A neuróbica são treinos para o cérebro. Ao invés de você ir na academia e ficar levantando peso, você treina 10 minutos de foco. E é isso que eu quero. Então as de dicas de atenção. agora para quem está em casa são técnicas para neuróbica. Vamos fazer exercício? Exercício para o cérebro? Vamos malhar o cérebro, então, exatamente. Então existem muitas técnicas. Existem. Uma delas, por exemplo, é você trocar de caminho todos os dias que você vai para o trabalho. Okay. Você fazendo o mesmo caminho todos os dias, às vezes fica prático, mas o teu cérebro não Você aprende a nem olhar o pensa pra todo. ir. Exatamente. E se você não, olha só como é interessante, se você na sua vida não explora outras vertentes, enquanto líder ou profissional, você vai estar sempre focado e não vai ver o holístico da empresa. Ok. Então esse é um exercício. O outro é você se trocar de vendado, trocar de roupa vendado. Então quem está em casa, como que vai fazer esse exercício hoje? Conta. Coloca uma venda nos olhos Ok. e tira a peça e faz com que o teu cérebro entenda qual é a cor, qual é o formato, e depois tenta ir no guarda-roupa e pegar essa mesma peça pelo tato, pelo formato, Sim. pelos detalhes. E isso faz com que, enquanto você, na tua parte profissional, aprenda a lidar com os detalhes e a olhar um projeto ou algo com mais profundidade, com mais dedicação e maestria. Maestria. Sempre maestria. A maestria é importante. Outra é você usar o relógio do braço contrário. Se você usa no esquerdo, Então, você coloca no direito. Vamos conversar sobre isso. Da onde será que veio que a gente tem que usar normalmente no esquerdo? Como normalmente a maioria das pessoas está no esquerdo, quando eu Exatamente. vejo um amigo na direita, uma pessoa na direita, por quê? Não é correto ou não correto, mas não tem o que é correto ou não correto. Às vezes as pessoas são visuais desse lado ou desse, então elas têm mais facilidade para olhar nesse pulso do que nesse. Então elas usam a facilidade onde o cérebro fica mais acomodado. Então é fácil eu colocar um relógio aqui. Então tem a ver com a acomodação cerebral. Isso, normalmente eu não faço isso aqui como a gente... Agora, por que eu não posso colocar nesse? Outra Todo coisa. mundo em casa trocando relógio de pulso. Outra coisa, escovar os dentes utilizando a mão esquerda, se você utiliza a mão direita. Para fazer o treino, Então vai. né? O treino da mão esquerda, com os mesmos Já movimentos. vi escrever com outra mão. Se você Escovar é os destro, dentes você também. escreve com o canhoto. Outra coisa que está surgindo muito, e que eu estou pensando seriamente em trabalhar com o Projeto Futuro, é a fitness voltada à academia. Então a neuróbica é assim, eu tenho que fazer braço, mas eu não vou malhar braço. Braço o que é? O braço é uma extensão da sua vida. Então, como você olha ele, você leva ele até onde você quer, para pegar os objetos ou para tentar fazer algo. Então você não está malhando braço, você está malhando extensão, você está malhando quebra de barreira, a tua visão até lá. Ok. A panturrilha, por exemplo, é o nosso segundo coração. É ela que bomba o sangue para o nosso coração. Quem malha a panturrilha está deixando de ser muito emocional, quer ser mais rígido, tomar uma decisão mais acertada. Ok. Então você vai malhar determinação, Mas foco, às vezes eu sinto que na minha subiu o nome? Ui! Panturrilha, eu consigo equilibrar o meu umbigo, sabe? A maneira que eu fico ele ali. manda o sangue, eu sinto que eu tô mandando no umbigo. Então a neurociência ela trabalha com tudo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, trabalhando o seu cérebro, que é o seu eu. O seu cérebro é o seu eu. Tudo que você internaliza nele
tem consequências na frente. Ou agora, ou daqui 1, 10, 5 segundos, um dia, um ano. Mas essa trilha ficou gravada. Perfeito. Você viu que o nosso tempo já terminou, porque nós queremos continuar fazendo degustando neuroaeróbica, neuroexercícios para neurodegustar. E para neuropotencializar a vida. Para poder viver bem. Para poder viver bem. Exatamente, essa é a dica. Então, Degustar a Vida agradece novamente a sua presença, Obrigado. a sua potencial presença. E quem estiver em casa agora, troca o relógio de pulso. Escova os dentes com a mão esquerda. Escreve o dente com a outra mão. Anda ao contrário dentro de casa, esse é show. Ok, Anda perfeito. anda de ré. Vai Tá. andando para explorar outros sentidos, é muito legal. E não tem nada a ver com psiquiatria, não é Nada, nenhum problema. não, É para exercício pro cérebro. estimular Exatamente. o cérebro. Outro que é legal, escreve amarelo e vermelho e tenta ler a cor. E depois ao tenta ler o contrário, nome. já vi esse Tudo isso são vídeo, exercícios brincadeira. cerebrais. Perfeito. Degustar a Vida, agradece a presença de vocês e essas dicas são boas para vocês já trabalharem agora. Exatamente. Degustar a Vida agradece e eu encontro vocês na nossa próxima semana. Obrigada.